E eu encaminho a palavra ao presidente do Sindifisco Nacional, senhor Isaac Falcão, por 5 minutos. Obrigado, Isaac, você está com a palavra. Boa tarde, senhores parlamentares. Quero, em primeiro lugar, saudar a deputada Janete de Sá, agradecer a realização da audiência que nos permite falar sobre os problemas desse projeto. Quero também agradecer ao Geraldo Pinheiro, presidente do Sindifiscal Espírito Santo, e ao Mauri, José Henrique Mauri, presidente da Delegacia Sindical do Espírito Santo, do Sindifisco Nacional, pelo empenho, né, na organização também do ato, ao José Geraldo e aos nossos colegas, né, que estão lutando junto com a gente em nível nacional contra o PLP 17, o Francelino, que acabou de dar palestra. Queria saudar ao Rodrigo Espada, daqui da Febrafite, ao Cássio, ao Fábio, da Anafisco, Cássio, da Fenafim, o Fábio, enfim, a todos aqueles que estão lutando e para que a gente tenha um Brasil justo, que tenha justiça fiscal, que cada um pague conforme a sua capacidade contributiva. Esse é o verdadeiro interesse do contribuinte. A gente tem uma sociedade em que os colegas da Anfip, também me desculpa, para que não citei inicialmente, e me veio lembranças tão importantes também nesse combate. Pagador de impostos, ele quer pagar aquilo que a sua capacidade contributiva indica. Ele quer pagar o que é justo, né? E quer ter facilidade, tranquilidade para fazer isso. Na medida em que alguns pagam muito menos do que a sua capacidade contributiva indica, isso faz com que os outros paguem muito mais do que deveriam, muito mais do que a sua capacidade contributiva indicaria, né? Então, a gente tem o quadro da injustiça fiscal. A maior parte das pessoas no Brasil paga tributo sobre o consumo e elas não podem evitar esse pagamento. Elas pagam na hora que compram os produtos. Eventualmente, a pessoa que vendeu para elas, essa sim, que deve declarar e pagar o tributo, essa eventualmente pode sonegar, né? Outro tanto paga o imposto de renda na fonte, retirado dos seus vencimentos, né? Também esse não sonega. Agora, grandes corporações têm grandes oportunidades em relação à sonegação. E é preciso de um sistema tributário e de um sistema de administração fiscal que viabilize a arrecadação do tributo de todos, inclusive daqueles minoritários, é claro, que não querem pagar aquilo que devem, que não querem participar do custeio das atividades estatais de educação, saúde, enfim. Então, esse projeto contém dispositivos que dificultam e muito e às vezes inviabilizam a cobrança desses que são os que mais devem, né? Eu não quero repetir aqui elementos, né, do que o Francelino já tão bem trouxe, mas assim, eu vou relacionar alguns que são de uma gravidade, do nosso ponto de vista, excepcional. Por exemplo, a vedação à Fazenda Pública de editar atos normativos que interfiram na vida dos contribuintes. Olha, a sociedade e a economia são complexos, né? Então, para que cada indivíduo que participa do processo econômico consiga recolher os seus tributos com o máximo de simplicidade, é preciso que a legislação se adeque ao negócio dele, se adeque à natureza do negócio dele, ao tipo do negócio dele, à região em que ele está estabelecido, ao município, né? Se você não tem a administração tributária fazendo normas, se tudo isso vai ser pelo processo legislativo, você vai ter uma legislação
mais distante da realidade de cada pessoa e, portanto, mais difícil de cumprir. Uma mesma legislação para atender uma empresa transnacional ou uma banca de revista vai tornar a vida do dono da banca de revista um inferno. Vai ser muito difícil para ele. Então, a normatização infralegal, ela tem essa característica de se amoldar às diferentes realidades, né? Então, quando você estabelece layouts de declaração, prazos para apresentação de certos documentos, isso deve ser feito observando a realidade de cada negócio. Tirar o papel regulatório da Receita Federal provocaria um caos administrativo semelhante, ou das receitas estaduais ou municipais, um caos administrativo semelhante ao que se daria se tirasse o poder normativo da CVM, ou do Banco Central, ou da Anvisa, ou de tantos órgãos que emitem normas para organizar a vida em sociedade. Então, isso é um absurdo. A questão do planejamento tributário abusivo, né? Grandes empresas transnacionais utilizam suas estruturas societárias, eventualmente, criando empresas simplesmente para fazer a passagem, emissão de notas fiscais, empresas que não têm existência real. Na medida em que o código dificulta a caracterização desse tipo de negócio, você não consegue cobrar dessas empresas. Elas têm uma facilidade muito grande para transferir os lucros que obtém no Brasil para paraísos fiscais. Isso facilita também a transição da tributação de etapas do processo produtivo, que são mais tributadas, para outras que são menos tributadas. Enfim, os grandes sonegadores ganham vantagens enormes. E na hora que eles ganham vantagens enormes, deixa de ser interessante na economia brasileira você procurar eficiência produtiva e passa a ser interessante você procurar a economia de tributos. Você deixar de pagar os tributos que deve passa a ser uma vantagem, porque como aquilo não vai conseguir ser combatido, você passa a ter uma vantagem competitiva e a excluir da economia aqueles que são eficientes do ponto de vista operacional. E vai sobrando, numa economia, atores que não contribuem com a sociedade, atores que trabalham na contramão da lei. Você começa a criar uma economia ruim para o país, né? A selecionar os piores e não a selecionar os mais eficientes. Então isso é muito perigoso. Isso não é bom para o contribuinte, né? Isso ofende o contribuinte. Eu vou dizer só mais uma situação também muito evidente, que é a questão da Fazenda Pública não poder requisitar força policial numa operação, né? Qualquer indivíduo, diante de algum crime, pode pegar o seu telefone e chamar a polícia, né? É importante que a administração tributária possa requisitar a força policial, porque se não for assim, aqueles estabelecimentos, aquelas empresas que estiverem estabelecidas em áreas violentas, jamais serão fiscalizadas, né? Um auditor fiscal não vai se deslocar até uma área violenta para fiscalizar aquela área se ele não puder cuidar da própria segurança física dele. Ele só vai fazer isso se ele puder e acompanhado da força policial. Então a gente não pode ter um dispositivo que faça blindagem daquelas empresas estabelecidas em locais dominados por grupos criminosos, né? E existe nas grandes áreas urbanas brasileiras locais dominados por grupos criminosos. E existem empresas nesses locais. E essas empresas não devem ficar protegidas da incidência tributária. Não há nenhum motivo de natureza ética que faça com que, essas não devem ser tributadas. Pelo contrário, né? Enfim, há um sem número de dispositivos desse jeito, mas eu quero ressaltar uma coisa. É de todo interesse do contribuinte que a fiscalização funcione. Essa é a única garantia de que ele vai pagar apenas aquilo que deve e não que vai pagar para cobrir aquilo que o outro deveria ter pago e não pagou. A complexidade que se introduz a cada nova lei tributária não é compensada pela simples repetição de direitos que já estão em outras leis. Então, realmente a gente
vê com muita preocupação essa lei, esse projeto de lei e muitos dos seus dispositivos. Sendo que cabia no tempo, né? Eu agradeço e novamente agradeço a oportunidade. Ok, Isaac. Obrigado pelas considerações. Gostaria de me dirigir ao nosso presidente, o auditor fiscal Isaac Falcão, presidente do Sindifisco Nacional, que está por áudio, e questionar ele, Isaac, você não acha que se deve diferenciar o bom contribuinte do mau contribuinte? O projeto não avança nesse sentido? Ô, Mauri, eu estou de pleno acordo, né, que é muito importante a gente diferenciar o bom do mau contribuinte. Isso é o que a gente faz, é a atividade do auditor fiscal, né? E a gente faz isso por meio da fiscalização. A gente não diferencia a priori, né, quando a gente olha para uma empresa ou tem notícia da operação de uma empresa. Isso não é possível levar a uma conclusão sobre se trata de um bom ou de um mau contribuinte, né? Para a gente verificar isso, a gente verifica os registros contábeis da empresa. Então, por exemplo, uma empresa, toda empresa, ela tem uma das suas contas contábeis é a conta bancos, né? Ali ela é obrigada a registrar toda a sua movimentação bancária. E daí já cai uma primeira falácia, né, que se usa muito, que é dizer, a empresa tem direito ao sigilo bancário. Tem, mas na relação dela com o fisco, ela não só não tem, como ela é obrigada a informar as transações bancárias, né, na conta bancos dela. E essa conta contábil tem uma documentação de suporte, que é o extrato bancário da empresa, que ela é obrigada a fornecer à fiscalização, justamente para que a fiscalização possa verificar se ela é um bom ou mau contribuinte. Se houver alguma dúvida sobre o que ela está apresentando como extrato, aí a auditoria fiscal deve circularizar a informação e buscar junto ao banco a informação sobre se aquele extrato é verdadeiro. Então, isso não atinge de forma alguma, vamos dizer assim, a intimidade da empresa, né? A intimidade é algo que as pessoas físicas têm e se protegem a partir delas, né? E isso não prejudica as empresas boas pagadoras em nada, né? É a simples técnica para se verificar se ela é uma boa ou uma má pagadora, né? Então, a gente, para dar o tratamento diferenciado para os bons pagadores, é preciso que primeiro você verifique se é. E para se... Bom, eu estou falando isso para você que naturalmente tenha essa visão a partir do seu próprio exercício profissional, né? Mas eu tenho certeza que a pergunta não foi feita para que eu falasse aqui, para que todos também soubessem isso, né? Que a gente sabe por fazer parte do nosso mistério. Bom, para além disso, um outro lado na hora do poder público contratar as empresas, contratar serviços ou produtos, né, dos particulares, ele vai verificar se aquele é um bom ou um mau pagador de tributos por meio de uma certidão negativa de débito. Aí ele só vai comprar, o poder público hoje só pode comprar de uma empresa que não esteja devendo, que comprove que não deve, nem para a Receita, nem para a Seguridade Social, nem para a Fazenda Pública, nem para a Seguridade por meio de certidão. A lei obriga, sim, essa diferenciação, né? Aquele que está em débito, com débito ativo, né? Ele não pode vender produtos ou serviços para o poder público, é claro, né? Ele não contribui com a própria manutenção do poder público. Pois bem, essas diferenciações necessárias estão sendo não qualificadas ou estimuladas pelo projeto de lei, mas atacadas, né? O projeto de lei tem um dispositivo que impede a administração fazendária de pedir informações para os bancos sobre a movimentação financeira dos contribuintes. Ele trata isso como quebra de sigilo
na esteira de uma legislação que vem para a proteção de outras situações do âmbito das relações privadas, né? E, além disso, ele veda a exigência da certidão negativa de débito, ou seja, também aí ele atrapalha a diferenciação do bom para o mal pagador. É isso. Muito obrigado pela pergunta, Mauro, e pela oportunidade de novamente me manifestar aqui. Isaac, no contencioso tributário, se discute valores que estão aí em torno de 75% do PIB brasileiro. Em que medida esse PL contribui para reduzir esse contencioso? Há alguma coisa que deve ser feita em relação a isso, esse volume do contencioso e em relação ao PL? Obrigado, Mauri. Isaac, concedo a palavra por 3 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Mauri, pela pergunta e pela nova oportunidade de eu me manifestar aqui. Olha, as pessoas, né, têm certos comportamentos a partir de certos estímulos, né? E aí, quando a gente vê 75% do PIB como objeto de litígio tributário, a gente tem que entender que isso aí tem causas que ensejam, né, esse comportamento. De se questionar as autuações num volume tão expressivo, né? Então, um estímulo importante é o seguinte: ele não atinge, esse estímulo que eu vou falar aqui, não atinge a mim ou a qualquer um dos presentes aqui, não atinge as pessoas físicas comuns, essas pessoas físicas assalariados, profissionais liberais, etc. Por quê? Ele é um estímulo que tem a ver com a sua capacidade de levar o processo administrativo ao longo de muitos anos, né? Uma empresa estruturada com advogados com bastante conhecimento técnico das possibilidades recursais e do tempo, né, de cada etapa, consegue levar um processo administrativo, às vezes, 10, 15 anos, usando todos os recursos disponíveis. E o crédito tributário hoje, ele é reajustado, pelo menos no âmbito federal, por meio da Selic não capitalizada. Diferente, por exemplo, dos títulos públicos que são capitalizados, né? Então, ainda que um contribuinte receba uma multa muito alta, e as multas não são pequenas, né? Se você pensar naquela pessoa, a pessoa comum, que recebe uma autuação, né, por exemplo, da Receita Federal, ela tem que fazer o pagamento e uma multa bastante relevante. Agora, se ela consegue levar isso ao longo de muito tempo no processo administrativo, ainda que não tenha nenhuma razão nos seus argumentos, aquele valor vai reduzindo com o tempo, por causa dessa característica da correção não capitalizada. Então, há um estímulo imenso, do ponto de vista financeiro, para que se leve o processo ao longo de muitos anos, ainda que não se tenha razão. Ou seja, quanto mais o processo demora, menos o devedor paga, né? Estou falando dos grandes devedores, aqueles que têm a possibilidade de uso dos instrumentos financeiros, do uso do tempo, né? Do uso da técnica da advocacia tributária, no processo tributário, ao longo do tempo. Eles têm vantagens financeiras enormes, então esse é um estímulo muito grande. E quando a gente vê que esses 75% do PIB que estão em contencioso, a imensa maioria disso são créditos, desse valor, são créditos milionários, no mínimo milionários, mas alguns bilionários ou até de dezenas de bilhões, né? São enormes devedores que têm todo o interesse que o processo demore muito. Agora, há também uma característica da dúvida, né? Às vezes um contribuinte pode não ter, entender que ele tem razão, e por outro lado, a Fazenda Pública entende que ela tem razão. Então aí nós temos um conflito legítimo, né? O interesse não é na duração do processo. Então, uma legislação que seja compreendida em termos de direitos e deveres com facilidade pela comunidade especializada,
né, contadores, advogados, os empresários, enfim. Isso pode reduzir. E aí esse PL vem como mais um diploma, pensa bem, nós temos um diploma que cuida do processo administrativo já. Temos uma norma que cuida do processo administrativo. Se passa esse PL, teremos mais uma outra. Há uma terceira em discussão numa comissão de juristas estabelecida num convênio entre o CNJ e o Congresso Nacional. Teremos 3 leis regulando, né, mas tantos quantos decretos, dispositivos esparsos. Isso aumenta a complexidade do sistema sem gerar um ganho de qualidade, né? Então, assim, na verdade, a gente está acrescentando mais uma lei que, em muitas passagens, simplesmente repete o que outras leis dizem, mas dão margem a certas dúvidas, né? Por exemplo, quando ela cria a necessidade de uma perícia em certas ações fiscais, ora, o perito que apura as questões financeiras, contábeis, jurídicas numa empresa é o próprio auditor fiscal. Então, o que seria isso? Seriam 2 auditores fiscais, um auditor fiscal padrão, um auditor fiscal perito? Isso poderia ser feito pela mesma pessoa, teria que gerar documentos diferentes, teriam que ser pessoas diferentes. Tudo isso vai ser discutido e vai gerar novos contenciosos se isso passar, né? Então, eu entendo que de forma alguma isso contribui no processo legislativo, na sua celeridade, numa melhor prestação de serviço ao contribuinte real, né? Aquele contribuinte que paga seus tributos. Por outro lado, gera novas oportunidades e novas brechas para aqueles que não querem pagar os tributos que devem. Vou aproveitar do Dr. Isaac, representante do Sindifisco, para ver se ele joga luz sobre esse tema, porque é um PL que, na última audiência pública, se deu conotação de ser assim, um código de defesa do contribuinte. Então, eu estou vindo aqui hoje não como auditor, mas como contribuinte do imposto, que é o imposto de renda, que está desde 1995 sem ser integralmente corrigido a tabela do imposto. Hoje, uma pessoa com R$ 1.900 de renda já paga, já não está mais isento, né, já tem que pagar. E eu queria saber se é defesa do contribuinte, onde está a parte que garante a correção da tabela, que a gente possa ter justiça como contribuinte e pagar o justo, né? E não ser cada vez mais aí com a inflação, ser penalizado por um imposto que vai só regredindo, né, na nossa renda. Era isso aí. Obrigado. Será que ele ouviu? Isaac, com a palavra. Você ouviu bem a pergunta? Ouvi sim, deputada. Por gentileza. Muito obrigado pela palavra. O colega auditor fiscal Daniel, né? Eu te agradeço a pergunta e realmente o tema é fundamental da sua pergunta. Porque se prospera um projeto desses, isso fatalmente fará com que muita gente que atualmente paga tributos deixe de pagar, né? Até porque, vamos pensar, uma empresa que paga os seus tributos regularmente, ela pode deixar de pagar a partir das brechas do projeto, ou ela pode deixar de pagar por ser obrigada a fechar as portas, porque vai perder a concorrência para uma outra que não paga, né? Então, ela pode deixar de pagar por vontade própria ou por uma circunstância de mercado. O projeto afeta as duas coisas. E na medida em que isso acontece, se inviabiliza a correção da tabela do imposto de renda, né? Nós temos no Sindifisco Nacional, e atualizamos todo ano, né, quando se divulga o IPCA, a gente faz o cálculo de como deveria ser atualizada a tabela. E o fato dela não ser adequadamente atualizada desde de 1995 guarda relação com uma outra medida que também foi contra o contribuinte, que foi diferenciar as rendas, privilegiando a tributação da renda sobre o capital e da renda financeira, né, dos dividendos e da tributação financeira, e gerando a possibilidade da dedutibilidade de juros sobre o capital próprio, né? Essas renúncias também de 95, passaram a viger em 96, né? Elas, então, sintomaticamente vieram junto
com a correção sempre deficitária da tabela, né? Até 95 ela era corrigida pela UFIR. A partir de 95 deixou de ser corrigida. A UFIR deixou de existir, né, a partir de 96, e a tabela foi sendo corrigida sempre em níveis insuficientes para compensar a inflação. Mas essa falta de correção certamente ajudou a compensar as renúncias que a União Federal fez em relação à tributação dos lucros, dos dividendos e etc. E sim, com certeza, algo que defendesse verdadeiramente o contribuinte faria a isonomia das rendas, pelo menos, né? Claro, se fosse para privilegiar alguma renda, deveria ser a renda do trabalho, né? É aquela que é oriunda do esforço pessoal de quem está pagando o imposto, né? E não privilegiar a renda dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio, enfim. Então, esse equilíbrio, sim, certamente seria completamente a favor do contribuinte, ou como eles preferem dizer, né, numa tradução da palavra que os americanos usam para isso, do pagador de impostos.